Se você tem sentido dificuldade de focar e também percebe que tem procrastinado muito ultimamente, esse livro que eu li, que estou compartilhando com você, é realmente para você. A Única Coisa, de Gary Keller e Jay Papasan, não sei se é assim que pronuncia, mas foi um livro que me ajudou bastante. Você está no meu desafio pessoal de ler 24 livros, pelo menos, agora no ano de 2024. Eu estava lendo pouco e eu senti que precisava ler mais, coloquei essa meta para começar a aquecer. Então, quer saber quais são os livros, quer receber informação em primeira mão, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para que você possa receber toda vez que eu gravar um vídeo novo. Não gravo só sobre livros, mas o foco deste ano muito vai ser sobre os livros lidos, para eu compartilhar um pouquinho das minhas anotações, tá? Então, esse livro aqui, ele é dividido em, deixa eu ver se são duas partes, porque eu trouxe a minha colinha assim, são duas partes, tá? Então, é dividido em duas partes, e na primeira parte, o livro já começa com um provérbio, tá? Que dá um tapa na cara na gente que não tem foco. Pelo menos é o meu caso. Ele fala o seguinte: se você perseguir 2 coelhos, não vai pegar nenhum. Eu vivo querendo pegar vários coelhos ao mesmo tempo e às vezes a gente começa vários projetos, várias ideias e não tem força e energia suficiente para pegar um coelho, ok? Então, o livro tem mais ou menos, tem umas 230 páginas, um pouco mais. Ele tem, na verdade, 3 partes, eu falei 2, mas são 3 partes, são 18 capítulos. E ele aborda um pouco sobre mentiras relacionadas nessa primeira parte, né? Mentiras relacionadas à produtividade. Gente, eu caí em todas essas mentiras na minha vida, eu vou ler para vocês. Tudo tem importância igual. É bom ser multitarefa. Dá para ter uma vida disciplinada. A força de vontade é infinita. Equilíbrio como ideal. Pensar grande é ruim. De cara, assim, eu falei assim, uau, tem várias mentiras que fui recebendo ao longo da vida. E família é importante, carreira é importante, estudo é importante, projetos são importantes, amigos são importantes, mas nem tudo tem importância igual. Né? Ser multitarefa, principalmente nós mulheres, nós somos mais multitarefas do que os homens, sim, talvez sejamos, mas multitarefa em coisas que realmente exigem foco e concentração é impossível. Nem o computador, você já tentou abrir várias abas, você sai de uma aba, vai para outro, o computador ele leva um tempo. Imagina a gente também não é multitarefa, tanto quanto a gente gostaria, pelo menos a gente não é. E quando a gente fala de vida disciplinada, a gente conta muito com a disciplina, com a força de vontade, só que tem tudo um limite que se esvai, né? De tanto você se disciplinar, de tanto você só ter força de vontade. E além disso, esse equilíbrio é irreal. Se você, principalmente você, se é mãe, dona de casa, profissional, ainda estuda, que equilíbrio é esse, né? E o tal do pensar grande é ruim, eu ouvia muito quando criança, né? Nossa, tá pensando alto demais, traz pra tua realidade. Então, enfim, são coisas que logo em relação à produtividade, tá, gente? Logo me bateram bem forte porque são mentiras que eu me contava, tá? Você se reconhece nessas mentiras, gente? Como eu falei, eu me vi em várias, né? Principalmente a ideia de ser multitarefa, de achar que eu vou conseguir equilíbrio em tudo, que é uma luta sem fim. Então, se você tá percebendo que esse é um vídeo que mais pessoas vão poder se beneficiar para ter uma produtividade mesmo, tá? Resultados na sua vida. Lembrando que não é público, são livros que eu estou lendo e estou compartilhando com vocês. Você já compartilha esse vídeo com alguém que você acha que pode se beneficiar, ok? A parte 2 do livro é a parte assim que eu quero mais falar com vocês, tá? E deixa eu olhar aqui a minha anotação, tá? Lembrando que essas anotações você pode me pedir lá no direct do Instagram. Eu vou te passar todas as minhas anotações em PDF. Só mandar um oi e falar, Solimar, me manda as anotações da Única Coisa e eu vou mandar para você no direct. Bem, talvez você já tenha ouvido falar, né, que mais importante do que as respostas são as perguntas. Então, uma coisa eu que sou professora vivo dizendo, que são as perguntas que nós fazemos
que nós verbalizamos, que nós fazemos, tanto a nós mesmos quanto seja numa aula, seja no mundo, são essas perguntas que acabam transformando a nossa vida. E eu concordo com os autores, né, quando eles falam que as perguntas, o modo como a gente verbaliza e a estratégia que a gente usa para fazer boas perguntas podem transformar a nossa vida. E a pergunta foco que os autores trabalham aqui no livro, eles têm esse poder. A pergunta que vai aparecer aqui para você: qual é a única coisa que posso fazer de modo que, ao fazê-lo, todo o resto pareça fácil ou desnecessário? Vou repetir, tá aqui, ó. Qual é a única coisa que posso fazer de modo que, ao fazê-lo, todo o resto se torne mais fácil ou desnecessário? Bem, a gente tem uma resposta entre muitas, né? Mas quando a gente fizer a única coisa, né? Uma única coisa que a gente começar, outra vai acontecer. E essa pergunta, ela é bem parecida com o que eu faço nas minhas sessões de coaching. Na primeira sessão, a gente analisa algumas áreas da pessoa que ela tá vindo. Às vezes ela vem, tô com questão na minha carreira, tô com questão de energia, seja lá o que for, ela vai trazer a questão e a gente vai analisar alguns aspectos. E aí a gente costuma perguntar, depois que a gente faz, né, um radar, né, um mapeamento, eu peço a pessoa olhar e falar: qual é a única área que, se você dedicar a sua energia, a sua atenção, ela pode servir como alavanca impactando as outras? Então, quando eu li esse livro, eu pensei exatamente sobre isso. Qual é a única coisa que a gente faz que todo o resto se torna mais fácil ou desnecessário? Ela tem um impacto, ela alavanca as outras áreas, as outras coisas necessárias para serem feitas. Então, a gente pode usar para todas as áreas da nossa vida: espiritual, saúde física, estudos, relacionamentos, trabalho, negócios, vida financeira, o que for. E para os autores tem que ser nessa ordem. Então, a ordem que está aparecendo aqui é a ordem que os autores falam que tem que ser feita, ou seja, porque cada um, segundo eles, é um alicerce para a seguinte. Então, primeiro eles começam com espiritual, depois saúde física, vida pessoal, relacionamento, trabalho, negócio, vida financeira. Interessante, né? Por que será? Conta para mim, por que você acha que tem essa ordem? Por que os autores escolheram? Eles falaram que impacta na seguinte, mas me diz o que você acha, por quê? Você concorda? Então, a gente pode aplicar essa pergunta, que é a pergunta foco, para cada uma dessas áreas. Lembra da pergunta? A pergunta aqui de novo, até memorizar. O professor tem mania de repetir, né, gente? Mas a pergunta é exatamente isso. Qual é a única coisa que eu posso fazer de modo que, ao fazê-lo, todo o resto se torne mais fácil ou desnecessário? Então, a gente vai fazer essa pergunta para a vida espiritual, para a vida pessoal e tal. Então, vou dar um exemplo, tá? Na vida espiritual, eu sinto que eu preciso melhorar meu relacionamento com Deus, né? Se você é uma pessoa que acredita em Deus, só um exemplo, tá? E aí você vai perguntar: qual é a única coisa que eu posso fazer este mês para melhorar meu relacionamento com Deus, de modo que, ao fazê-lo, todo o resto se torne mais fácil ou desnecessário? Então, gente, eu fiz exatamente isso. Por exemplo, eu estava muito tempo sem fazer oração, sem fazer jejum, sem estudar as escrituras. Maravilha, né? E eu parei e perguntei: qual é a única coisa que eu posso fazer para melhorar esse relacionamento, para reatar, né, reconciliar? E eu comecei a fazer devocionais diários. E na devocional eu preciso fazer oração. Não é que eu preciso, não é obrigação, mas envolve você fazer oração, envolve você meditar, envolve você refletir sobre aquela escritura, aquele trecho que você está lendo. Que aí envolve você começar a se avaliar, percebe? Uma pequena coisa que vai fazendo todo o restante se tornar mais fácil. E antes eu achava que não estava sem tempo. Né? Aquela desculpa que a gente dá pra gente: estou sem tempo. Então, qual é a única coisa que eu posso fazer de modo que, ao fazê-lo, todo o resto se torne mais fácil ou desnecessário? Então, você vai fazer isso para a sua vida pessoal, para a sua empresa, por exemplo. Qual a única coisa que eu posso fazer
para aumentar as vendas em 25%. Então, qual a única coisa? Então, de repente, você vai definir que é fazer ligações que você não tem feito. Ao fazer ligações e aí você começa a pedir indicações, você percebe? Você começa a fazer o processo rodar. Então, deixa eu olhar aqui na minha colinha. Assim, os autores perguntam o seguinte: como eu sei se a minha pergunta foco está boa o suficiente para gerar mudança? Porque, qual a única coisa? Eu posso perguntar lá para vendas qual a única coisa que eu posso fazer para vender mais 2 produtos todos os meses. Será que essa é uma boa pergunta? Ou qual a única coisa que eu posso fazer para aumentar minha empresa em 10 vezes este ano? Será que é uma boa pergunta? Então, ele traz um parâmetro para gente, que se a pergunta ela é grande e ampla, e eu vou deixar aqui para você ver, ela é grande e ela é ampla. Então, ela fica muito vaga. O que eu posso fazer para dobrar as vendas? Não te tem uma perspectiva, ela é grande demais, ela é ampla demais, não traz essa única coisa que você pode fazer. Quando você é grande e específico, você pergunta coisas como: o que eu posso fazer para dobrar as vendas em 6 meses? Opa, ela é grande e ela já tem um foco. Já consegue trazer qual a única coisa. O que eu posso fazer para dobrar as vendas em 6 meses? Quando você tem uma pergunta que é pequena e ampla, o que eu posso fazer para aumentar as vendas? Então, ela é pequena, olha. O dobrar era grande, o aumentar é pequeno. Mas é amplo demais, fica vago. Ou talvez, às vezes, você tenha algo que é bem pequeno e específico. Por exemplo, o que eu posso fazer para aumentar as vendas em 5%? Tem nada demais aumentar as vendas em 5%. Só estamos comparando aqui. Ela acaba sendo muito pequenina e talvez não vai exigir que você tenha um foco, uma atenção em algo grandioso para transformar a sua vida. Então, você precisa buscar perguntas que são grandes e específicas. Então, te motiva, te desafia, mas que é específico no que você quer alcançar. Então, grande e amplo, grande e específico, pequeno e amplo, pequeno e específico, foca em perguntas que fazem a sua meta, o seu resultado ser grande, mas ao mesmo tempo traz uma especificidade para você saber como agir. Tá ok? Vai me contando aqui se faz sentido, a gente vai trocando figurinhas, eu tô falando sozinha, se fosse numa aula, numa conversa, a gente ia dialogar. Então, o nosso diálogo aqui nos comentários, tá? Então, por último, ele fala sobre propósito, prioridade e produtividade. Então, o que é isso, né? A gente precisa ter um propósito claro. Muitas vezes a gente não tem propósito até para as nossas metas. E a gente precisa estabelecer prioridade no singular. Por quê? Quando a gente fala muito em prioridades, tem várias prioridades, como é que você vai ter 10 prioridades? Então, qual é a sua prioridade? Qual é a sua coisa única? E aí você consegue ter produtividade. Então, um exemplo. Eu decidi, né, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, eu estava querendo realizar um sonho. Eu tenho um sonho, na verdade eu tenho um sonho grande, tá ali no grande e amplo ainda, tá? Mas um sonho de conhecer 50 países. E eu conheço 13. E eu pensei, qual é a única coisa que eu posso fazer para acelerar esse número de países? Porque eu tenho um prazo para isso, tá, gente? Não vou contar para vocês ainda não, mas eu tenho um prazo que é curto. Acho que é até um pouco irrealista. Mas assim, qual a única coisa que eu posso fazer para que eu consiga alcançar esse objetivo mais rapidamente, de forma mais eficaz? E uma das coisas, né, que veio quando eu fiz essa pergunta, então, na realidade eu perguntei, o que eu posso fazer para visitar 10 a 15 países num tempo menor do que eu já fiz os 13 que eu conheço? E aí me veio a ideia de fazer um intercâmbio em algum lugar estratégico. Ao fazer esse intercâmbio, eu poder também sair para outros países e conhecer. A partir disso, eu busquei foco total. O que eu poderia fazer para conseguir uma bolsa para o intercâmbio, uma bolsa de estudos. E aí eu corri atrás, encontrei um edital, me inscrevi, estudei para que possa fazer. Então, mesmo que eu não vá para nenhum país, pelo menos um país, que é onde eu vou estudar,
já foi mais rápido do que de repente o tempo que eu levei para conhecer alguns países. Faz sentido? Então, quando eu determinei que meu foco era conhecer mais 10 a 15 países e eu queria saber qual era o jeito mais eficaz de fazer isso, e o eficaz entenda como um tempo menor, um custo menor, já que eu tenho um prazo que é curto, como eu falei, talvez irrealista, mas que eu estou buscando alcançar esse sonho. Então, quando eu perguntei qual é a única coisa que eu posso fazer, vem como resposta. Você começa, né, seu cérebro, seu eu, o que você imaginar, ele começa a trabalhar em prol dessa única coisa, tá? Vai me contando se faz sentido, qualquer coisa a gente conversa também lá no Instagram, à vontade, me manda direct, me faz perguntas ou deixe seus comentários aqui, ok? Então, gente, aspectos da minha vida, né? Falei da minha vida pessoal, em sentido espiritual, né? Qual era a única coisa para me sentir mais próximo de Deus, sentir mais conexão, e comecei a dedicar os primeiros minutos do meu dia a devocionais. Isso me ajudou a orar, a ler escrituras, a ponderar e ir melhorando. Estou perfeita, é claro. E também falei dessa ideia dos projetos, dos sonhos, né? Especialmente após o meu divórcio. E muitas vezes quando a gente está com pendências, com sonhos, com projetos que estão ali tão confusos, às vezes a gente não sabe o que vai fazer. Como eu falei, após o divórcio é um momento de uma ruptura, de muita mudança, e às vezes a gente se sente perdido, né? E todos os anos eu trabalho uma palavra que seria a minha única coisa. Lógico que eu tenho uma única coisa em várias áreas, mas, por exemplo, no ano passado, a minha palavra, que seria a minha única coisa, foi amorosidade. E este ano, eu comecei a me perguntar, né, qual a única coisa, no meio do caos que eu estava vivendo no ano passado, que eu deveria fazer, que todo o resto seria mais fácil, até desnecessário, não é isso? Então, veio muito claramente para mim que a organização, então é a única coisa, organização. Mas como você estava desorganizada? Internamente, com certeza, e a tua área externa acaba refletindo o que está interno, seja projetos inacabados, seja a organização da casa, do espaço físico, de documento, de pendências. Então, aos poucos, ao focar, todas as outras coisas começaram a acontecer, porque foi começando a abrir espaço, essa única coisa, esse foco, que antes eu estava tão dispersa com tanta coisa, sabe aquela coisa, não sei nem para onde eu começo. Então, me ajudou a saber começar, né? Essa única coisa tem um impacto grandioso na minha vida pessoal, financeira, familiar, social, enfim. Então, é um livro que eu acho que você, quando lê, você vai marcar ele todinho, sabe? Colocar em prática. E para isso que eu tô deixando o link dele aqui na descrição do vídeo, para que você possa comprar, se você quiser, lembrando que não é publi, tá? Mas eu tô deixando aqui na descrição do vídeo. E se você chegou até aqui e quer o link do PDF, o documento, né, com as anotações do que eu fiz, você pode me pedir lá no Instagram, me manda uma DM e fala: Solimar, eu quero o PDF da única coisa. Mas eu sempre sugiro, leia o livro também, se delicie e vai me contando como é que foi, né? Como é que vai ser para você colocar em prática a única coisa. Qual é a única coisa que você acha que teria que focar agora? Beijo para você e até o próximo vídeo.